Olá, muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje o nosso tema é um tema bem interessante, bem gostoso, apesar de que nós não somos, na nossa grande maioria, artistas, né? Não temos o domínio das artes como um elemento das nossas vidas, do nosso cotidiano. Muita gente o tem, parabéns, eu não tenho. Mas o tema é o papel das artes em nossa vida, né? Na vida pessoal, como é que artes impactam em nossa vida, né? E o que isso tem a ver com o nosso crescimento, o que isso tem a ver com a nossa personalidade, o que isso tem a ver com o nosso convívio em conjunto, né? Como é que as artes influenciam isso tudo, né? E qual é o papel delas nessa nossa trajetória de evolução humana? Bom, é, a primeira pergunta que a gente tem é, né, qual é a influência das artes, se é que há alguma, na evolução da humanidade? E, sem dúvida, a resposta é que as artes impactam de uma forma impressionante na evolução humana, né? Elas não somente são um retrato da evolução humana, isso é uma verdade, né? Nós vemos, por exemplo, esse retrato nas primeiras pinturas rupestres, né, que estão nas cavernas, né? O que é que os nossos ancestrais há mais de 10 mil anos, né, buscavam representar e como é que eles viam isso tudo como parte da sua vida. As artes eram uma representação, né, da nossa evolução, né? E elas vão se aprimorando e vão se tornando cada vez mais complexas, né? Se a gente falar da pintura, mas se a gente falar de outras dimensões das artes, né? Na música, nos instrumentos, na expressão, né? Na poesia, na forma de representar a realidade. Enfim, as artes têm esse papel muito forte, né? Em nos representar e mostrar quem nós somos. Mas eu digo também que as artes impulsionam a nossa trajetória humana, né? Porque é através das artes que nós fazemos uma conexão com o transcendente. E eu quero buscar, a partir daí, um elemento muito forte da nossa trajetória humana, como ela se desenvolve mais à medida que nós nos conectamos mais com a dimensão transcendente das artes. Então, eu posso dizer, por exemplo, que as artes são uma escada, são uma porta, são um condutor, né, que nos leva à dimensão da transcendência. Ainda que em algumas expressões religiosas, né, as artes tenham sido condenadas ou coisa assim, mas isso faz parte de uma outra história, né, da trajetória religiosa humana. Mas, na sua grande expressão religiosa, né, o ser humano encontrou nas artes um caminho, encontrou nas artes uma linguagem que ele poderia, ela, né, a humanidade, expressar-se, mas, ao dominar essa linguagem, o ser humano deu saltos evolucionários. Então, à medida que as artes são uma porta, uma escada, né, que nos leva a essa dimensão transcendente, é no contato com o transcendente que nós absorvemos novos conhecimentos. Conhecimentos que, para nós, antes eram desconhecidos. Então, peguemos, por exemplo, uma expressão mais simples das artes através da dança, da música, dos instrumentos, né? Nas rodas que as culturas indígenas que nós temos registradas, né, mais recentemente, quando os europeus, então, vêm às Américas e descobrem, entre aspas, as Américas, na verdade, acabam muito mais invadindo do que descobrindo, né? E começam a ter contato com a cultura indígena. Nós vemos que é através da dança, da música e da formação em roda que os indígenas buscavam a sua inspiração
e encontram, né? Não vou dizer encontravam, porque ainda existem, ainda estão aí, né? E a sua cultura continua presente, né? É onde essa conexão com o sagrado, com o transcendente acontece e é onde essa comunicação acontece. Nós perdemos um pouco isso, as sociedades ocidentais, né, ocidentalizadas, perderam essa conexão visceral com as artes, onde as artes expressavam isso, né, essa conexão com o divino, com o sagrado, né? Daí a gente vê hoje em dia muita tentativa de recuperação dessa conexão, né? Proliferam-se por aí, por exemplo, oficinas de tambores, né? Como é que através do tambor você constrói o seu tambor e você toca o seu tambor e através dessa musicalidade rítmica, né? Como é que você faz o contato com o transcendente? Então, é indiscutível que as artes tiveram, a dança, a música, principalmente nesse aspecto, né? Essa força conectora, né? Tornaram-se conectores com a dimensão transcendente. De outro lado, né, é interessante nós notarmos algumas expressões da espiritualidade, da religiosidade, né, e eu estou pegando então essa conexão das artes com a transcendência, e eu trago uma fala de Bahá'u'lláh em que ele diz que essa conexão com o transcendente, né? Quando nós nos conectamos com a qualidade divina, com a qualidade do Criador, que é aquele que forma, que cria, né? A criatividade, quando nós nos conectamos com essa essência de criatividade, de formação, de criação, é quando as artes aparecem, né? Ele diz que as energias animadoras, né, dessa conexão com a criatividade, né, agitam-se dentro de todas as coisas criadas, dão origem aos meios e instrumentos pelas quais as artes são produzidas e aperfeiçoadas. Essa ideia de que as artes, na verdade, elas emanam a partir da dimensão espiritual. A arte não é simplesmente uma dedução lógica, não é apenas um aprendizado da dimensão, digamos, social apenas, mas ela tem uma influência, ela tem uma conexão com o transcendente muito profunda, muito forte. Isso é tão verdade que nós vemos que as artes são capazes de nos mobilizar emocionalmente de uma forma tão profunda que não advém da sua expressão meramente formal, digamos assim, ou da sua expressão material, né? O que é a música? A música é simplesmente vibrações do ar que alcançam o nosso ouvido. Mas por que uma música pode nos fazer chorar, outra música pode nos fazer rir, uma música nos impele a querermos dançar, outra música nos provoca uma introspecção profunda, mas só são vibrações do ar. É só som. Então, não é a vibração do ar que está em jogo. O que está em jogo é o que modula, é o que vem junto, é o que está, digamos, incluído, digamos, nesse pacote de sons que nos mobilizam. Então, o som não nos mobiliza. O que nos mobiliza é aquilo que modula o som. É aquilo que o som transporta, é a mensagem que o som transporta. Então, isso nos mostra que, apenas pegando o exemplo da música, né, a arte tem essa capacidade de nos conectar com o transcendente. Agora, depende de como eu faço essa conexão, né? E como eu uso as artes também. E como eu percebo as artes também. Porque alguns podem não conseguir perceber, por exemplo, a conexão do transcendente através
do canto ou tambor de um grupo de candomblé, né? No terreiro de candomblé, alguém pode dizer, não, eu não sinto nada, isso, até esse som me incomoda. Claro, porque aí entra o elemento cultural, aí entra o elemento do conhecimento. Mas quando você se abre a esse caminho, qualquer expressão, né, artística, claro que eu não estou querendo aqui julgar expressões artísticas tipo A ou tipo B, mas, obviamente, há aquelas que nos conectam muito mais do que outras, né? Não estou querendo fazer aqui nenhuma análise de mérito do tipo da música, porque a música que eu não gosto, talvez um grupo de pessoas adore e se sinta perfeitamente conectada com o transcendente. Então, não me cabe aqui julgar se a música do tipo A, do tipo B, do tipo C é a melhor ou é a única, então não é esse o caso. Mas estão aí esse conjunto de vibrações, esse conjunto de imagens, esse conjunto de movimentos, esse conjunto de palavras e expressões que nos conduzem a essa conexão transcendental. Então, a resposta à nossa primeira pergunta, que é qual a influência que as artes têm na evolução da humanidade, essa conexão é direta. Porque, ao nos conectar com o transcendente, as artes nos propiciam um conhecimento oculto. Está aí o grande segredo do transcendente. O transcendente é capaz de nos ofertar conhecimentos ocultos. Muito bem. Agora, a arte pode influenciar, isso é a sociedade como um todo, né? Agora eu pergunto, ela influencia a mim como indivíduo, individualmente, né? O que ela pode provocar em mim, né? Bom, nós, seres humanos, temos um inerente movimento, uma inerente impulsão àquilo que é a estética e aquilo que é o belo. Então, nós identificamos rapidamente a estética e o belo. E isso é o que o olhar humano busca sempre, né? De novo, a estética e o belo têm significado para cada um de uma forma. Mas quando eu identifico essa estética e esse belo, em qualquer expressão artística, seja na música, seja na expressão escrita através de livros ou poesias, seja na dança, seja nas pinturas, né? Quando eu identifico isso, isso reverbera em mim um sentimento de identidade. Eu percebo que aquilo me pertence e eu pertenço àquilo. E, ao ter esse sentimento de pertença, eu me sinto como parte do todo e isso modifica a minha relação com o todo. Então, essa é a influência que a arte tem em cada um. É provocar a proximidade entre todos nós, mas também um reforço da minha própria identidade quando eu me sinto atraída, atraído por aquela expressão artística. E é isso que, quando é agradável ao meu coração, agradável à minha mente, né, é o que me propicia é como se eu ouvisse uma voz que me causa tranquilidade, identidade, alegria, sentimento de êxtase, sentimento de realização. Graus são diferentes, né? Eu estou falando aqui do máximo que pode acontecer, mas os graus dessa conexão são diferentes. Então, de um lado, as artes impulsionam a humanidade em direção ao transcendente, atraem, é como se o transcendente nos atraísse. De outro lado, as artes nos provocam um sentimento de conexão com o belo e, através desse sentimento de conexão com o belo, com o estético, aquilo que fala profundamente ao nosso coração, cria a possibilidade da nossa interconexão. Agora, a arte, na nossa dimensão pessoal, né, ela é capaz de nos provocar profundos movimentos internos, né? Eu trago aqui alguns pensamentos de uma pensadora moderna, René Brown. Tem muita coisa dela aí na internet, no YouTube, várias palestras. Eu conheci ela há pouco tempo e foi uma sincronicidade enorme quando foi escolhido esse tema para que eu compartilhasse com vocês hoje
os meus entendimentos e pesquisas a respeito disso, né, aparece nas minhas mãos uma gravação com a tradução de uma entrevista da Brené Brown, em que ela fala sobre o papel das artes e o papel da identidade, as artes na identidade humana, né? Ela diz uma coisa sensacional: a arte tem o poder de prover beleza à nossa tristeza. A arte tem o poder de prover, de ofertar, de render, de entregar beleza à nossa tristeza e fazer da solidão uma experiência compartilhada. Então, o que o artista, e por isso eu realmente invejo os artistas, sejam eles de qualquer monta, de qualquer natureza de expressão artística, né? Quando o artista ele se encontra na profundeza da sua solidão, onde ele encontra a comunicação consigo mesma, consigo mesmo, né? É daí que nasce o desejo de compartilhar aquilo. E isso é que nos torna uma sociedade humana. As artes são aquilo que nos conectam como seres humanos. E daí sim, se esse sentimento do artista, da artista, nasce a partir da tristeza, é a arte que oferta, que rende, que provoca, que insufla, né, beleza a essa tristeza. Então, a arte como esse conector entre seres humanos. A arte, diz a Brené Brown, ela dá força, ela dá voz à nossa dor e às nossas emoções mais dolorosas. Eu estou pegando essa dimensão, né? Quando a arte nasce a partir da dor, tá? Porque a arte nasce a partir da alegria também. Mas pegando esse extremo da arte, quando ela nasce a partir da dor, né? Essa arte ela manifesta uma magia, diz a Brené Brown, que é a magia de capturar a nossa dor e, ao mesmo tempo, fazer com que nós nos encontremos conosco mesmo. Por isso que o artista, a partir da dor, ele consegue render, digamos, ao coletivo o melhor que ela ou ele tem a ofertar, né? Vocês vão ver que, normalmente, né, há muitas expressões de arte que nascem a partir da dor. Não uma dor doída, pode ser uma dor gostosa, né? A saudade, por exemplo, não é uma dor doída, pode ser, mas eu estou pensando na saudade como aquela dor gostosa de eu querer ver e estar próximo daquela pessoa que eu sinto a ausência, né? E daí nasce a expressão da arte. A arte nascia lá no passado, nos nossos primórdios, enquanto sociedade humana, né? Da alegria da conquista do mamute. Eu consegui derrubar o mamute, eu consegui comida aqui. Mas também nascia da dor da perda do mamute, porque muitas das expressões rupestres elas estão plenas de mamutes que fugiram. E a minha flecha, minha lança, o meu arco não foi poderoso, potente o suficiente para alcançar. Então, essa coisa de que a arte, né, ela nos oferta uma possibilidade de alegria, uma possibilidade de beleza, mesmo nos momentos mais profundos de dor. E é por isso, por exemplo, que a gente vê trabalhos, né, como Nise da Silveira, que foi aquela que a psiquiatra, né, iniciou um trabalho sensacional aqui no Brasil através das artes, da pintura, né? O que Nise fez? Ela conseguiu fazer com que as pessoas que sofriam de perturbações psíquicas, né, encontrassem na arte a possibilidade da sua libertação. Que dor mais profunda do que você estar preso dentro de si mesma, dentro de si mesmo? E daí, então, você consegue essa libertação a partir da arte. O mesmo acontece com a música, que nos liberta, né? Agora, vejam como a arte também, por outro lado, né, ela é capaz de lhe dar vida onde, aparentemente, a vida terminou. E o exemplo vivo disso é Beethoven, que compõe a Nona Sinfonia já totalmente surdo.
Como é possível isso? Ele só sentia as vibrações, ele conhecia a música na cabeça dele, mas ele sentia as vibrações. E quando ele apresenta isso, né, em público, ele sabia que o estava ovacionando porque o palco vibrava. Então, na profundeza dessa solidão, da surdez, né, da perda da capacidade de audição, olha o que a arte faz em levar a pessoa a uma outra dimensão. Agora, esses são os autores, os atores, os protagonistas da arte, né? Mas nós, enquanto apreciadores da arte, se desenvolvermos a nossa capacidade de apreciar a arte, nós vamos ver como ela se torna elemento libertador nosso, como ela vai levar beleza à nossa dor e ao nosso sofrimento e à nossa tristeza, como ela se torna elemento da nossa identidade que nos tira da solidão, porque nos faz com que nós nos identifiquemos com os outros. Agora, outra coisa que René Brown fala, né, que é muito interessante, a arte é a tensão entre ser feroz e brando, entre ser duro e suave. A arte é essa habilidade, esse instrumento, né, que busca nos tirar desse tensionamento entre a ferocidade e a suavidade, e a brandura, entre a dureza e a suavidade. Por quê? Porque a arte ela tem a capacidade de comunicar, criar um canal de comunicação entre esses opostos. Então, se ela é um canal de comunicação por excelência entre a ferocidade e a brandura, entre a dureza e a suavidade, quando eu me sentir feroz, o que a arte pode me prover? Brandura. Se eu me sentir duro, o que a arte pode me prover? Suavidade. Nós, na nossa cultura brasileira, infelizmente, estamos muito atrás do que acontece em outros países do mundo, como Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália e tal, onde a apreciação da arte é uma coisa que começa desde criança. Eu tenho visto aqui no Brasil até uma certa evolução em alguns desses aspectos, né? Em que escolas levam as crianças aos museus, esqueçamos que agora a gente está na pandemia, né? Mas as crianças irem aos museus, as crianças irem ao teatro, as crianças irem às artes cênicas, apreciarem, entenderem, perceberem o que essa linguagem está falando, porque é ela que vai nos transformar em seres brandos ou em seres suaves, né? Ainda que foi exatamente na Europa e nos Estados Unidos que se encontram os nascedores das maiores barbaridades que o planeta Terra já viu em termos de guerra e carnificina. Mas imaginem se essa arte não existisse como elemento transformador e de reconexão da essência humana. Então, a arte tem essa possibilidade, né? Eu talvez ouse dizer, se você, de repente, está se sentindo nervoso, irritado, enfim, com o que quer que seja, que tal um passeio no museu? E, hoje em dia, passear no museu é muito fácil, porque você pode fazer passeios virtuais, né? Você tem, com a pandemia, criou-se uma série de possibilidades de passeios virtuais aos melhores museus do planeta. Que tal ouvir uma música que te tire daquela dimensão e faça esse equilíbrio entre o feroz e o brando, entre o duro e o suave? A arte tem essa capacidade, seja na música, na dança, seja na expressão dramática, enfim, em todos os campos das artes, né? Agora, eu termino falando, voltando novamente a essa conexão com o transcendente, né? E para mim é uma afirmativa revolucionária que eu encontrei dentro dos escritos Baha'is, que Baha'u'lláh fala de que o papel das almas, nosso papel,
quando passamos desse plano material para o plano espiritual, também é o de sermos, a partir do plano espiritual, os fomentadores, os provocadores, aqueles que fermentam o campo das artes e das descobertas nesse plano. Ou seja, mais uma nova conexão com o transcendente. Questão de fé? Pode ser, mas nós temos que ouvir e julgar e avaliar o que dizem os grandes pensadores e grandes líderes da humanidade quando nos convidam a essa possibilidade de que as artes são, por excelência, o canal de comunicação, de conexão com a dimensão transcendente. E se o papel, um dos papéis daqueles que se encontram nessa nova dimensão, quando deixamos esse mundo físico e partimos para a dimensão espiritual, um dos nossos papéis é o de fomentarmos, estimularmos, inspirarmos as artes e o conhecimento nesse mundo material que nós conhecemos. E a conexão se fecha, então, né? Se de um lado nós buscamos essa inspiração, de outro lado, essa inspiração vem até nós. Bom, a ideia da conversa de hoje era provocar isso, né? De nós vemos as artes muito mais do que uma manifestação meramente cultural de um povo, mas vermos as artes como a conexão profunda que elas provocam com o transcendente, a conexão profunda que elas provocam conosco mesmo e o papel fundamental que elas têm de nos trazerem equilíbrio, que foi mais a dimensão dos pensamentos da Brené Brown que eu trouxe para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.